Olá pessoal, tudo bom? Então, conforme prometido, hoje eu vou contar para vocês a visita à Fazenda Tozan, contar um pouquinho da história da Fazenda Tozan em Campinas, essa fazenda bicentenária, essa fazenda que teve tudo a ver com o início de Campinas também, e tem uma história rica, uma história muito legal que vale a pena um passeio. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá. Bom, e como é que funciona esse passeio? Ele é agendado e já tem uma particularidade logo na entrada. Você não pode entrar de carro na fazenda. É isso mesmo, o carro fica na porta da fazenda, tem um lugar reservado, um lugar tranquilo, né? Para deixar lá o carro com uma guarita para tomar conta. E a gente não entra de carro, porque o proprietário faz questão que a gente vá a pé até a sede. E é uma caminhada de mais ou menos uns 500 metros que a gente já vai contemplando os pés de café logo na entrada da fazenda. E depois desse pedaço tem uma ponte sobre um lago artificial. A paisagem fica cada vez mais linda. E ali a gente já começa a enxergar alguns imóveis, né? Algumas casas da propriedade, a casa onde o pessoal ficava antigamente, onde ainda hoje acaba servindo como alojamento para os funcionários que fazem a colheita do café. Bom, esse passeio, como eu falei, ele é agendado e esse já começa com história, tá? Porque durante todo o trajeto o guia já vai contando um pouquinho da história do café, um pouquinho da história de Campinas, contando como é produzido o café, né? E essa fazenda tem uma outra particularidade. Ela tem vários cenários, várias casas escondidas no meio da propriedade que foram filmadas várias novelas e várias séries, algumas séries japonesas importantes também do passado, né? E então a gente acaba descobrindo cada vez uma surpresa dentro da propriedade que a gente nem imaginava que existisse, né? A gente imagina que fosse só uma fazenda de café. Não, na realidade ela tem muito mais história para contar. E a gente vai descobrindo isso a cada momento do passeio. Vale a pena, viu? Bom, e dando sequência ao passeio, né? O guia já começa a contar pra gente como que foi a origem do café. O café, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma bebida brasileira. Ele é uma bebida que teve origem na África, nas terras altas da Etiópia, na região de Cafa. E o nome café, inclusive, pode ter sido até em função dessa origem. E há diversos tipos de grãos de café: café arábica, robusto, etc. E algumas derivações, como expresso, cappuccino, café gelado, café com leite, entre várias outras opções. Agora, o que é mais legal a gente acabou aprendendo é que uma lenda conta que um pastor etíope percebeu que as suas ovelhas mudaram o comportamento após comer as folhas do cafeeiro. Isso mesmo. E cada vez que isso acontecia, elas ficavam mais, vamos dizer assim, mais serelepes, mais agitadas. E então, na região, como tinha muitos monges, né, os pastores pediram para os monges analisarem, ver o que acontecia naquela região que as ovelhas ficavam meio doidonas, as cabras ficavam meio doidonas. E então eles começaram a colher a folha do café e o próprio grão do café e fazer infusão, chá, né, chá dessas folhas. E eles percebiam que os monges também ficavam mais agitados, né, ficavam mais serelepes, por assim dizer. E assim nascia a bebida que a gente conhece hoje, o café. Com o tempo ela foi se tornando da forma que é hoje. Bom, começou na região da África, passou pela Arábia, foi para Europa, passou para Amsterdã, então chegou no América do Sul, vindo pela Guiana Francesa e Suriname, né, antigas Guianas holandesas, né? Com o aumento da produção e elevação do nível de vida das populações dos países industrializados, o café deixou de ser produto de luxo e seu consumo acabou se generalizando naquela região. E no Brasil? Bom, no Brasil o café chegou em 1727, mais ou menos, entrando ali pelo estado do Pará e sendo cultivado na cidade de Belém, que foi trazido pelo militar Francisco de Melo Palheta. Bom, aí nesse caso, conta a história que tem o ciclo do café, o início do ciclo do café e a expansão das lavouras cafeeiras do período no Brasil Império. Bom, nos anos seguintes, o café foi levado para o Maranhão, para o Rio de Janeiro, onde não deu muito certo por causa da topografia muito acidentada, né? Foi cultivado até na chácara do convento dos frades barbandinos e em seguida foi levado para a Serra do Mar, chegando ao Vale do Paraíba por volta de 1820. Bom, nessa altura da história você deve estar se perguntando, e aí, e a Fazenda Tozan, onde é que entra nessa brincadeira? Então vamos lá. Em 1798 funda-se a Fazenda Ponte Alta, que foi originária de uma sesmaria por Floriano Camargo Penteado, e tinha como base o plantio da cana-de-açúcar. Em 1927, a família Iwasaki adquire a Fazenda Ponte Alta com mais ou menos 3.700 hectares,
coisa que cabe quase aí 4.000 campos de futebol, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, né? E mudou o nome da fazenda Ponte Alta para Fazenda Monte Deste, e agora Fazenda Tozan. Bom, e ainda hoje o atual dono da Fazenda Tozan, o atual dono da propriedade, ele pertence à terceira geração da família Iwasaki, que por sua vez é a fundadora do grupo Mitsubishi. É interessante, né, a história. E mais interessante ainda é a gente saber que durante o período da Segunda Guerra Mundial, a fazenda foi desapropriada pelo governo brasileiro e ocupada pelo exército, pois pertencia a uma família japonesa. Esse período foi de extrema opressão aos japoneses da fazenda Tozan. As terras ficaram praticamente abandonadas, pois não podiam ser cultivadas, e após o término da guerra, a fazenda passava por dificuldades financeiras pelo fato do seu abandono. A solução encontrada foi venda de parte das fazendas, amenizando o problema, e a fazenda passava de 3.700 hectares para 900 hectares, os quais se mantêm até hoje. Aliás, uma outra curiosidade sobre a fazenda é que nela hoje se encontra o mirante, né, um ponto mais, aliás, hoje é o terceiro ponto mais alto da região de Campinas, perdendo só para o Pico das Cabras e para a região da Torre do Castelo. Bom, eu não sei vocês, mas eu estou adorando essa aula de história que a gente aprendeu no passeio. Aliás, essa propriedade que a gente está passando agora, na realidade não é uma propriedade, ela era uma antiga senzala. É a antiga senzala, onde ficavam os escravizados na época. Porque a gente não pode esquecer, né, que durante a plantação do café, durante esse período todo, como a fazenda ela é de 1700 e tanto, na realidade ela pegou o período da escravatura e também pegou o período da imigração italiana no Brasil. Ou seja, essa propriedade é cheia de história do começo ao final dela. Ao final não, né? Aos dias atuais, que ela tem muito ainda para apresentar e muito ainda para fazer parte da história nossa. Vale muito a pena, viu, gente? Vale muito a pena o passeio. Bom, vocês estão vendo aí quantos pés de café? Só para ter uma ideia, a propriedade hoje, mesmo tendo essa redução aí de 4.000 hectares para 900 hectares, hoje ela conta com mais ou menos 1.300.000 pés de cafés. É café de monte, né? Bom, e depois de aprender tudo isso, hora de uma pausa, né? Porque ninguém é de ferro. Aí chega a hora do piquenique. Nessa visita a gente tem momento de piquenique também. A gente toma um café da fazenda, pão de queijo, um lanche, bolinho, coisa preparada com muito carinho pra gente. E em seguida, depois do piquenique, a gente vai conhecer o mirante, né? O mirante que na época da guerra era usado inclusive como ponto de observação do exército. Como eu falei, o terceiro ponto mais alto da região de Campinas. O mirante, a gente tem uma visão de várias cidades próximas aqui da região, a cidade de Paulínia, que aliás é onde vai acontecer daqui a pouquinho o pôr do sol, né? A gente enxerga parte do sul de Minas, enxerga também boa parte da propriedade, né? Que aliás ela é cortada pela estrada que liga Campinas à região de Mogi. E para fechar com chave de ouro, a gente vê o pôr do sol, assim, com todo o espetáculo que Deus proporciona pra gente. E aí depois volta para casa, né? A gente volta para a sede da fazenda e tem uma lojinha que tem alguns souvenirs, tem café para você, quem tiver interessado em comprar. Então, assim, é bem legal esse passeio. É um passeio de meio período, né? A gente começou o passeio por volta das 2 horas da tarde e o pôr do sol se deu exatamente por volta de umas 5h38, né? Segundo o guia, e bateu certinho, viu, gente? 5h38 o sol estava abaixo da linha do horizonte. E vale a pena, o que eu tenho para falar para vocês é que vale muito a pena conhecer e valeu demais. Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado e até o próximo.